Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tava pensando que o sonho de todo mundo, ou quase todo mundo, é ser rico, né? Mas a menos que você seja herdeiro ou que aconteça um milagre na sua vida, o caminho natural para você chegar nesse lugar é você trabalhar, né? E aí eu tava pensando em todas as coisas que eu já trabalhei na minha vida. E aí eu resolvi fazer esse vídeo contando para vocês, porque eu acho que vocês nem devem imaginar o que eu já fiz na minha vida, né? E aí eu vou contar hoje tudinho para vocês. Se tem uma coisa que eu já fiz nessa vida foi trabalhar. Eu não sou aquela pessoa que tem a carteira assinada 1 milhão de vezes, né? Pelo contrário, a minha carteira ela foi assinada uma vez só e por 2 meses. Mas eu passei a minha vida inteira trabalhando. Assim, não sei se tudo eu posso chamar de emprego ou sei lá se eu posso chamar de bico, mas o importante é que eu trabalhei e hoje a gente vai saber de quê. O meu primeiro trabalho eu acho que vai surpreender vocês, né? Porque vocês sabem que eu não tenho filho, né? Mas eu trabalhei cuidando do filho dos outros. Eu fui babá, gente. Eu fui babá no condomínio que eu morava. Porque lá os pais saíam para trabalhar, né? E aí, quando tinha que cuidar de algum menino, chamava para cuidar. E eu recebia alguma coisa em torno de R$20 por mês para ser babá das crianças. Que hoje nem são mais crianças, né? Porque tá todo mundo adulto. E isso me choca um pouco, porque cai a ficha de que eu já não sou uma pessoa tão nova assim, né? Eu vou fazer 35 anos, né? Idade biológica, mas na minha mentalidade eu ainda tenho 23. Mentiram, viu? Eu comecei sendo babá, mas aí eu comecei a me envolver na rotina das crianças, né? E eu tinha que ensinar para casa. Então eu virei ensinadora profissional de para casa. Era um pouco chato? Era, porque desde nova eu já sei quais as disciplinas que eu tenho mais afinidade. E quando eu tinha que ensinar para a casa dos meninos, aí tocava num lugar que eu não curtia muito. Porque eu tinha que ensinar o tal do para casa de história, tal do para casa de geografia. E isso para mim, gente, era um pouco tortura. Mas quem quer dinheiro faz o que precisa fazer. A gente não fica ali escolhendo o que quer. Porque trabalho chama trabalho, não é à toa. Trabalho dá trabalho. Só que depois, essa pessoa que você fala foi trilhando um caminho diferente, porque de ensinadora de para casa, eu virei uma fazedora de para casa. E não só de para casa, como de trabalho escolar também, né? Que daí parece que tem um valor agregado a mais que eu já recebi um pouquinho melhor. É certo? Não é. Mas eu fiz muito. Para vocês terem uma ideia, eu fazia trabalho de escola de ano que eu nem tinha estudado ainda. Então, se eu tava na 8ª série, eu fazia trabalho do povo do 1º e 2º ano. Se eu tava no 1º ano, eu fazia trabalho de 2º e 3º. Eu sempre tive esse rolê de fazer os trem pros outros. Ou eu fazia na escola e na faculdade, porque eu nunca tive paciência de esperar o tempo dos outros fazerem e porque eu já sabia que tinha gente que não ia fazer. Então, eu sempre tive esse movimento de fazer os trabalhos da escola sozinha. Não recomendo. Eu recomendo que você melhore seu espírito de liderança e cobre todo mundo de fazer. Essas coisas que eu fiz, eu devia ter no máximo, assim, uns 15 anos. E minha vida era muito assim, eu passava muito tempo na escola, porque eu estudava normal, depois eu fazia um projeto de teatro lá, acabava que eu ficava muito, e no meu tempo mais livre é que eu fazia essas coisas, de ficar fazendo para casa para os outros, porque daí já era uma hora que eu já não tinha disponibilidade de tempo para ser babá. Só que, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, que eu estava me preparando para o vestibular, eu fui fazer estágio no INSS. Digamos que assim, eu conquistei essa vaga? Não. Minha mãe, ela trabalhava no INSS, então ela mesma indicou meu nome. E lá era assim, filho de todo mundo trabalhava lá. Meio que tinha mais chance, né, na vida, gente. QI é tudo. Pra minha infelicidade, essa foi a única vaga, entre aspas,
que eu conquistei por indicação. E lá eu gostava muito de trabalhar lá porque eu me sentia adulta, fazendo coisas de adulto, sendo que na maioria das vezes eu tava só guardando papel, grampeando papel. Teve uma época que eu tinha que fazer umas digitações de perícias médicas, eu me senti tão importante porque eu usava a senha da chefe, né? Mas aí também se eu fizesse alguma coisa errada, eu cagava com a chefe. Foi muito doido porque eu fazia terceiro integrado de manhã, que era tipo um cursinho pré-vestibular da minha escola. Minha mãe, como ela trabalhava lá, ela levava minha marmita. Eu saía do terceiro integrado, ia pro estágio e de lá eu voltava pra escola de novo, porque eu tinha aula à noite. Pra vocês verem que desde nova eu tenho uma rotina assim, meu Deus. E eu tenho um espírito empreendedor. Eu estava lá num trem público e tinha muita gente, né? Eu falei assim, tem muita gente aqui, né? Onde tem as mesmas pessoas que vão todo dia, a gente tem que dar um jeito de comercializar alguma coisa. Legalmente pode? Não pode, mas debaixo dos panos, vocês não têm ideia do que eu fazia. Eu vendia CD das músicas que eu baixava na internet. Eu não tinha nem banda larga. Eu sofria aqui, de meia-noite às 6 da manhã, baixando as coisas. Mas eu vendia muito CD. E aí, era assim, a pessoa podia escolher o CD dela com as músicas que ela queria, ou elas podiam comprar uma seleção que eu mesma escolhi, entendeu? As minhas belíssimas escolhas, porque eu tenho bom gosto, gente, olha, não é querendo me gabar, mas eu tenho muito bom gosto, e se tem uma coisa que eu vendi naquele INSS foi CD pirata, e eu tenho muito orgulho disso. Aí tá, né, o meu estágio chegou uma hora que acabou, e eu tive que começar a fazer uns bicos diferenciados, porque eu já não tinha um público para comprar CD, sabe? E também chega uma hora que a gente enjoa, né? Eu sou uma pessoa que enjoa de fazer as coisas. E aí eu comecei a migrar para outros universos. Um pouco mais sofridos, digamos assim. Sei, porque eu criei até uns traumas. Para vocês terem ideia, eu fazia escova nos outros, a troco de uma merreca. Só hoje que eu tenho consciência disso. E uma vizinha minha em específico tinha que me valorizar demais, porque, gente, ela tinha o cabelo enorme, 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 enorme. E o cabelo dela era bem crespo, sabe? E já era muito cabelo, era bem crespo. E eu tenho uma sabedoria desde sempre que quanto mais molhado o cabelo para você fazer escova, melhor a escova fica. Então, eu sempre estava lá jogando água no cabelo dela para escovar, fazer aquela escova brasileira que o mundo inteiro ama, que é aquela escova que se depois você passa chapinha, você sai na chuva, seu cabelo faz todo assim. Eu era muito dedicada. Eu gastava em torno de umas 3 horas para escovar o cabelo dessa minha vizinha. E sabe quanto que ela me pagava? R$10. Você quer ver isso quando? Eu devia ter uns 16 anos, 2007. 17 anos, 18, no máximo estourando. E aí é que você vê o quanto que você é desvalorizado assim, ao longo da vida. E eu fico bolada, só de lembrar disso eu fiquei com raiva. Porque eu fui lembrando de mais coisa. Que ela tinha uns 4 filhos. E esses meninos eram tudo pequeno. E o filho, quando chama, a mãe tem que atender. Então, a hora que eu tava aqui escovando o cabelo dela, que eu precisava que ela ficava nessa posição, ela já mexia a cabeça pra cá e já mexia a cabeça pra lá. E aí levantava pra atender a demanda do menino. E quando ela voltava, o cabelo tava o quê? Seco. E eu acho que tirando essa questão da mexeção, gente, pra mim o que era pior era os meninos gritando, porque cansa, né, a cabeça. Eu acho que de tudo que eu fiz, trabalhar com esse trem de escovar cabelo foi o pior, porque nessa época eu também fui fazer uns bicos em salão em época de festa. Só que eu sabia fazer escova, porque eu fazia escova no meu cabelo, escovava o cabelo da minha irmã, da minha mãe, mas eu nunca tive nada profissionalizante. E cabelo longo, eu acho muito fácil de escovar. O cabelo da minha vizinha, por exemplo, ele era muito crespo, mas não era difícil. Era só uma questão de que ele era um cabelo que demorava um pouco mais para secar, mas não era difícil. Difícil para mim era cabelo curto. Então, assim,
bico de microtempo. Eu acho que foi, sei lá, uma temporada de Natal que eu fiz escova no salão. Eu tomei trauma para sempre. Uma coisa que eu já fui também, gente, foi vendedora de cosméticos. Eu sugiro que comprem produtos Ivone. E aí você me pergunta, Bárbara, você vendia Avon? Não. Ah, Bárbara, então você vendia Natura? Também não. Não era Avon, não era Natura, era inspiração. A galera de lá, né, chamava de marketing multinível. Mas hoje todos nós somos inteligentes e a gente sabe muito bem que nada mais era que um esquema de pirâmide. E, gente, além de ser uma atividade que eu curto muito, eu trabalhava com maquiagem. E assim, devo falar da qualidade duvidosa dos produtos que eu mesma estava vendendo? Maquiagem nunca foi meu forte, então para eu saber que ela era ruim, é porque ela era no mínimo muito ruim. Mas foi muito divertido porque eu pude treinar a minha lábia. Ganhei dinheiro? Não ganhei dinheiro, eu só dei dinheiro para quem estava acima de mim, porque era bem esses negócios assim de se você faz isso, você é ouro, você faz isso, você é diamante. E aí eu vendia, sei lá, um produto que eu vendia, eu ganhava R$2 e quem tava acima de mim ganhava muito mais dinheiro. E foi meu irmão que me meteu nessa, gente. Quando a pessoa é da família, a gente tende a aceitar essas propostas meio merda, sabe? E aí, que vontade de dar um cocão no meu irmão. Ele até montou um stand no centro de Belo Horizonte, numa galeria infernal, e ele mesmo não ia. Só eu que ia. E assim, valeu a experiência, mas gostar eu não gostei. Vamos agora para o meu primeiro emprego de carteira assinada. Vocês acreditam que eu já trabalhei de telemarketing? Eu trabalhei num receptivo de uma operadora de TV. Ou seja, meu telefone tocava e era no setor de reclamação para falar, tá sem sinal, não tá pegando tal canal. Então, o dia inteiro de ligação. Eu fiquei 2 meses nesse emprego, sendo que 1 mês foi treinamento. Gente, as pessoas acham que é fácil ser telemarketing. Não é. Você tem que ter uma cabeça, bicho. Porque lá no meu caso era receptivo e era só gente reclamando. E você ali sentada é representante da empresa. A pessoa que tá do outro lado da linha não quer saber quem tem culpa. Se ela fala é com você, então para ela você é a culpada. E as pessoas que trabalham lá no telemarketing, elas têm um sistema, né? Tem algumas coisas que elas podem fazer e fora isso, tem uma série de limitações. Quando a gente liga para um lugar, a gente acha assim, então, sei lá, desliga, sei lá, a gente acha que a pessoa tem o poder de fazer tudo, né? E, nossa, chutei a câmera. E muitas vezes ela não tem. Sem dúvidas, mesmo depois eu já tendo trabalhado de várias coisas depois do telemarketing, esse para mim foi o emprego que mais me demandou e mais me desgastou. E não à toa eu fiquei nele só por 2 meses. Logo depois disso, eu fui trabalhar numa farmácia no meu bairro. E aí o trabalho na farmácia eu era caixa e a gente tinha que manter a farmácia, né? Botar as coisas no lugar, tirar a poeira. O trabalho não era difícil. Na verdade, o trabalho só era ruim porque não tinha nada para fazer. Se vocês imaginarem que é uma época que a gente não tinha, né, celular, assim, eu acho que eu até tinha celular, mas não era igual hoje, que a gente tinha internet fácil, que tinha coisa para fazer na internet. Então foi um trabalho que para mim foi muito cansativo mentalmente, porque ele era monótono. Porque trabalho bom é aquele que você chega, faz essas coisas e não vê o tempo passar e logo dá sua hora de ir embora, né? E lá o tempo não passava. E nesses lugares a carga horária de trabalho, ela é assim, pega domingo de tarde, aí quando tava, sei lá, acho que eu pegava umas 11 horas da manhã. Então, quando tava todo mundo indo almoçar, eu estava indo trabalhar e nesse horário não dava movimento na farmácia, parecia um gato pingado e olhe lá. E aí, eu acho que esse foi o último emprego que eu não gostei na minha vida, porque graças a Deus, gente, agora eu começo a sequência de coisas que eu amei fazer na minha vida. Quando eu fazia faculdade de matemática, eu me apliquei para uma vaga em um projeto de extensão que era
muito bacana. Chamava Projeto Visitas, eu acho que ainda existe. É um projeto em que as escolas agendavam um dia lá na universidade e levavam uma turma pra gente fazer com eles vários jogos e todos tinham matemática no fundo. Eu falando aqui, né, quando eu falo em matemática, eu sei que várias pessoas que estão aí atrás arrepiam até o último fio de cabelo da cabeça, mas realmente eram coisas muito divertidas e o pessoal amava quando eles descobriam que eles poderiam jogar aquilo com outras pessoas e que se eles aprendessem a técnica, que na maioria das vezes era muito simples, eles poderiam ganhar de todo mundo. Eu amava porque eu tinha a oportunidade de trabalhar com matemática, que é uma coisa que eu sou apaixonada, e de ter uma contrapartida dos alunos de forma diferente. Porque, claro, eu não fiquei falando aqui, mas desde que eu iniciei na faculdade de matemática, eu voltei a dar aula e tudo mais. Mas eu nem tô contando aqui como emprego, porque eu esqueci de pôr, né, na minha trajetória aqui, não vou enganar vocês, não. Como eu já dava aula de matemática, a reação que eu tinha dos meus alunos era tudo assim, ó. Eu sempre ouvia deles assim, nossa, Bárbara, você é tão legal, uma pena que você é professora de matemática. Ficava um pouco mexida, mas eu entendia eles também. Então lá no Projeto Visitas, era uma hora que eu podia falar de matemática e tinha 30, 35, 40 meninos assim na minha frente, feliz da vida. E aí, quase que na mesma época, eu comecei um estágio na Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da minha universidade na UFMG, né? Que abreviado é Proplan. E lá, eu amava trabalhar lá. Tanto é que eu fiquei 2 anos, que é o tempo máximo que você pode ficar no estágio, né, desse tipo assim. Eu até poderia conseguir outro estágio, mas no mesmo lugar você só pode ficar 2 anos. E, gente, lá era maravilhoso. O serviço que eu fazia lá, que eu mais gostava, era um relatório que a gente tinha que entregar todo ano pro Tribunal de Contas da União. Era um período que todo mundo ficava doido, né? Mas eu amava. E, gente, eu vou contar um negócio pra vocês que vocês não vão acreditar. Dentro das funções que eu tinha que exercer enquanto estagiária, uma delas era atender o telefone. Só que eu odeio atender. Odeio. Ainda mais quando você tem que falar, Proplan, Bárbara, boa tarde. Eu não gosto. Então, vocês acreditam que eu aliciei as pessoas que trabalhavam na minha sala, que eram 2, né? Era a minha coordenadora e mais uma pessoa. Você acredita que eles atendiam o telefone pra mim? Esse povo tinha um carinho comigo. E assim, eu tenho que agradecer demais. Assim, eu acho que nem se eu usar todas as palavras que existem nesse mundo, eu vou conseguir agradecer a minha coordenadora, Claudinho e o Luiz, que trabalhavam comigo nessa sala, e também a chefe do setor, porque lá eles me deram uma liberdade de trabalhar tão grande. Eu tinha que cumprir 20 horas na semana. Só que eu fazia essas 20 horas do jeito que dava pra mim, porque eu cumpria 20 horas na extensão, tinha que fazer 20 horas lá e eu dava aula em 2 escolas e fazia faculdade de matemática. Então, era puxado pra mim. Então, muitas vezes, eu fazia 2 horas em um dia. Tinha dia que eu fazia, sei lá, de 11 até 1. Tinha dia que eu ficava de 6 da tarde até 8. E assim, pra eles, se eu fizesse tudo que eu tinha que fazer, muitas vezes eu nem precisava fazer exatamente as 20 horas, sabe? Eles me ajudaram em tudo que eles podiam. Um estagiário não tira licença, mas a gente se organizou para que eu pudesse ficar 20 e poucos dias fora, porque eu tinha que fazer uma cirurgia. E eu sempre vou ser muito grata. Fora esse setor que eu trabalhava, tinha outros setores no mesmo andar. As pessoas eram muito bacanas. Eu nunca vou esquecer de ter trabalhado lá. Quando eu penso, assim, eu acho que o meu comportamento de trabalho hoje é diferente, mas eu gostei muito, assim, do serviço que é público. E as pessoas acham que não trabalham, né? Mas trabalham sim. E eu gostei muito de como a equipe era unida e tocava as coisas de um jeito legal. Eu amei demais. Só que depois o meu estágio acabou e aí eu fui fazer o que eu acho
que eu realmente nasci para fazer. Hoje eu trabalho aqui Hoje eu trabalho com produção de conteúdo, trabalho com produção, né? Faço coisas de RH, de financeiro. E eu acho que eu faço isso muito bem, hein? Modéstia à parte, né? Eu acho que eu sou boa nisso. Mas se tem uma coisa nessa vida que eu sinto dentro do meu coração que eu tenho dom, é de ensinar. Dar aula para mim é uma coisa que me preenche, eu acho. E eu dava aula em 2 escolas e tinha todos os meus alunos particulares. Conforme o tempo foi passando, a gente sabe que aula particular dá muito mais dinheiro e muito menos trabalho. Eu fui ficando só com as aulas particulares, né? Uma escola eu amava trabalhar. Não é escola tipo escola que tem uma turma cheia, não. As 2 eram escolas que eu atendia alunos individualmente. Porque como eu tinha essa carga horária de trabalho na faculdade, no estágio, muito puxada, eu não podia pegar um cargo público, né? Eu podia pegar, mas eu não pegava porque eu não ia dar conta de cumprir e essas aulas eu podia manejar. Uma escola, eu amava trabalhar, amava, e a outra eu odiava, porque tinha uma pessoa acima de mim que agendava as minhas aulas e tal. E nessa escola que eu não gostava, a dona, ela era muito mercenária. E daí ela marcava, tipo assim, 4 horas de aula seguidas com o mesmo aluno. Vamos supor, hoje é quinta, ele ia fazer prova na sexta. E aí agendava 4 horas de aula de matemática para ele na quinta. E, gente, eu não tinha palavra, né, para falar que isso não funcionava. Então, por isso, eu odiava e me sugava até a alma, porque você ficar 4 horas seguidas com a mesma pessoa, cansa até a mim, né? Agora, a outra escola era muito maravilhosa. Vou até fazer propaganda dela aqui. Tomara que a Fafá veja esse vídeo que eu vou mandar pra ela. Eu dava aula no Motivar. Ficava lá no meu bairro. Acho que fica ainda, né? Vou procurar saber. Quem for de Belo Horizonte, gente, eu vou deixar aqui, né? Porque daí quem tem filho, ele tem que mandar pra escola depois pra fazer uma recuperação, pra estudar melhor uma matéria que tá precisando. Lá tem aula e lá tem um método de ensino muito legal. E eu amava trabalhar lá, porque todo mundo que trabalha lá é muito legal. A Fafá é muito consciente. Lá tem um clima muito legal. Então, quando eu precisei sair de lá, o meu coração partiu muito. E eu só saí porque eu precisava vir trabalhar nessa empresa linda que é o Nerd Show. Que eu amo tudo que eu faço. Que eu faço coisas muito diferentes. E aí depois eu criei o Barbarelando, vim trabalhar para mim também. E eu sou muito realizada com as coisas que eu faço, mas eu tenho uma vontadezinha que é... Claro que não, eu acho que eu não voltaria para a sala de aula, mas eu seria muito feliz se eu pudesse dar uma aula, só para matar a minha vontade. Gente, eu tô com uma vontade de dar aula, pegar um quadro e falar as coisas do meu jeito. Os meus alunos riam de mim até, porque eu contava um monte de história. E eles aprendiam, não estavam nem se dando conta que estava aprendendo. Tinha aluno meu que nem prestava atenção na aula da sala de aula para ter aula comigo. Isso me fez lembrar de um negócio que eu tenho tanto caso como professora particular para contar, de coisas assim, de situações que eu passei que são ruins e de observações que eu fiz assim a respeito da dificuldade dos meus alunos, que eu acho que daria um vídeo. O que vocês acham? Se vocês gostarem da ideia, deixa aqui nos comentários que eu gravo ele. E como eu sei que vocês vão me perguntar, né? Eu não voltaria para a sala de aula porque matemática é uma coisa que eu amo muito. Eu. E eu quis mudar de rumo, né? Porque depois de matemática eu fiz ciências contábeis. Eu quis mudar de rumo não porque eu não gosto da matemática, é porque eu não vi para onde crescer, sabe? Eu não encontrei formas que eu gostasse de fazer mais dinheiro. Porque, por exemplo, curso online, esses trem não é a minha vibe. O meu negócio é conexão, tete a tete, meus alunos, dessa forma, né? Como eu não via perspectiva de aumentar a minha receita dando aula, eu fui para outros caminhos. Eu tinha uma ideia
de que eu queria trabalhar numa empresa, como é que fala, gente? Aquela época do mês que todo mundo fica auditoria. Eu queria trabalhar com auditoria. Só que quando eu fui fazer contabilidade, você pode começar a aplicar para ser trainee nas empresas no seu primeiro período, né? O máximo de idade que você pode ter é 24 anos e eu já tinha 26, 27, e aí eu não consegui ser trainee de nenhuma das 4 maiores empresas de contabilidade que tem, né? Que é a EY, a Ernst Young, a KPMG, a Price e a Deloitte. Não consegui entrar nelas e tal. O que me restava era fazer concursos. Também, se eu passasse no concurso da Receita Federal, eu não ia ser triste, mas aí a minha vida me levou para outros rumos e... Que isso? A minha vida me levou para outros rumos e eu vim trabalhar com internet. E eu amo! E uma coisa que eu devo contar para vocês, o vídeo tá longo, eu sei, me perdoem por isso, mas eu gosto de trabalhar com a internet porque me desafia a ser criativa. Apesar de amar matemática, eu já estava muito automática, sabe? Eu nem preparava a aula mais, porque eu preparava a aula para entregar, porque você tem que entregar um cronograma de aula preparada, né? Mas eu não tinha que estudar, não tinha que fazer nada. As questões do Enem, para mim, já estavam sempre a mesma coisa. Eu sabia de cor a resolução dos exercícios e isso até atrapalhava meu desempenho, porque o trem era óbvio para mim, mas não era óbvio para outra pessoa, né? Então, eu vindo trabalhar com internet, eu tive a oportunidade de fazer muitas outras coisas e cada dia eu faço uma coisa diferente. E, gente, hoje eu trabalho muito menos, eu ganho melhor, eu trabalho muito menos e as pessoas estão felizes com o que eu tô fazendo, porque eu vou falando e perco o que eu quero falar, e o que eu tava falando lá atrás é que quem gosta de matemática sou eu e os meus alunos não. Então eu tava toda feliz dando aula e os meninos que ficaram assim, ó. Tipo, que horas que isso acaba? Então, por isso, eu fui migrando e não me arrependo nem um dia. Adoro ser dona e proprietária dos meus horários, dona e proprietária da minha agenda. Adoro quando chega dezembro. É um ritmo muito pesado, mas nem se compara com as 12, 13 horas de aula que eu dava por dia. Eu ficava até sem voz. Mas eu amo dar aula. Se alguém aí, ó, é professor de matemática em uma escola, me chama para dar aula na sua escola só um dia. Nossa Senhora! Se for função, assim... Não, gente, ensino médio eu amo, né? Mas se for ali também um 7º ano, pra gente tá ensinando um negocinho legal pros meninos, me chama. Tá, me chama que eu vou com prazer. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco das coisas que eu fiz na minha vida. Qualquer sugestão de vídeo que vocês quiserem que eu faça, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer com muito prazer, tá bom? Aproveita e não se esquece de deixar um joinha, tá bom? Ah, e vocês estão ligados que eu tenho um podcast, né? Os primeiros estão só em áudios, mas agora eu já tô gravando em vídeo, tá bom? Eu vou deixar eles aqui pra vocês. Ouçam, vejam. Mais uma vez, muito obrigada por me verem. Um beijo e tchau!